Oi, eu sou o Chamal e seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui e gosta de casos criminais, de casos reais, eu te convido a se inscrever aí no meu canal clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, talvez o YouTube te notifique. Caso ele não envie essa notificação, me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Então, dito isso, vamos pro caso. François Patrick Nogueira Gouveia nasceu em 6 de novembro de 1996 em Altamira, no Pará. Vindo de uma família bastante rica e renomada, ele era filho de um radiologista bastante conhecido na região, que tinha uma clínica de bastante prestígio. Em 2013, quando Patrick tinha entre 16 e 17 anos, ele esfaqueou um professor na sala de aula. Segundo o rapaz, ele teria feito isso pois o professor insinuou que ele era gay. Após isso, ele ficou 45 dias detido e teve que fazer acompanhamento psicológico por aproximadamente 6 meses. Após esse período, ele viajou para a Europa com o intuito de ser jogador profissional. Chegando lá, ele fez testes primeiro em Londres, mas não passou. Depois foi para Portugal e também não passou. E por fim, ele foi para a Espanha, onde ele tinha família por lá. Na Espanha, ele se abrigou na casa de seu tio por parte de mãe, Marcos Campos, da esposa dele, Janaína, e os dois filhos do casal, Maria Carolina e Davi. A Maria Carolina tinha 3 anos e o Davi 1 aninho de idade. E todos eles eram de origem brasileira. No tempo em que o Patrick ficou na casa do tio, ele mostrava a todo momento que não gostava nem um pouco dos primos. Ele dizia que a menina tinha que ser jogada no lixo, tinha que ser deixada lá para morrer de frio. E ele dizia sempre que as crianças só serviam para ter os órgãos vendidos. Depois de terem várias discussões, o Marcos acabou expulsando o Patrick de casa, mas mesmo assim ele ficou vivendo ali junto com a família durante mais 4 meses, até que a família se mudou para uma nova localidade que ficava em Piós. Patrick então foi morar nos arredores de Madrid junto com outros jovens. Após algum tempo, ele começou a planejar como que ele tiraria a vida do seu tio e da família dele. Já com seu plano em mente, o Patrick friamente voltou a conversar com o seu tio e até pediu desculpas, disse que estava muito arrependido, que aquele comportamento dele não era aceitável. Então ele já voltou a falar com o tio dele para que o tio voltasse a confiar e ficasse mais fácil dele fazer o que ele queria fazer. No dia 17 de agosto de 2016, por volta ali das 2 horas da tarde, lá na Espanha, o Patrick entrou no chalé 594, que era onde o seu tio Marcos morava junto com a família. Porém, naquele momento exato em que ele foi, só quem estava em casa era Janaína junto com os filhos. Patrick disse amigavelmente que estava com saudade e por isso resolveu visitá-los. Eles também comeram 2 pizzas que o rapaz havia levado e após isso, Patrick se ofereceu para lavar os pratos. Esse era o pretexto perfeito para ele esfaquear Janaína várias vezes no pescoço e nas costas enquanto eles estavam na cozinha. Logo após isso, ele tirou a vida dos 2 primos cortando o pescoço deles. Após cometer o crime, o Patrick limpou a casa inteira utilizando água sanitária para que seu tio, quando chegasse do trabalho, ele chegaria por volta das 10 da noite, então ele já planejava que seu tio chegasse do trabalho e não achasse nada estranho na casa. Inicialmente ele planejava enterrar os corpos da Janaína e dos filhos dela, porém, devido à dificuldade de cavar ali no concreto, ele resolveu desistir daquele plano. Ele tinha até comprado uma pá pouco tempo antes só para enterrar os corpos, mas ele acabou desistindo. Então, após desistir desse plano, ele resolveu dividir os corpos e colocar dentro de sacos de lixo. Quando terminou de limpar a casa e organizar tudo, o Patrick percebeu que ainda faltava muito tempo até seu tio chegar. Então, ele decidiu passar esse tempo livre enviando mensagens para o único amigo que ele tinha.
Esse amigo do Patrick era Marvin Henriques Correia, que morava no Brasil e tinha 18 anos. Ele falou para esse amigo tudo o que ele tinha feito, enviou fotos dos cadáveres, também tirou algumas selfies para provar que ele mesmo tinha feito tudo aquilo e ainda se mostrou muito insatisfeito de não ter conseguido resolver tudo de uma vez, pois o tio dele ainda estava no trabalho, então ainda faltava uma pessoa para ele tirar a vida. Esse amigo, por sua vez, incentivava o Patrick, dando dicas, dizendo o que ele podia fazer. Ao invés de acionar a polícia, ele resolveu agir como um verdadeiro cúmplice. Patrick e seu amigo Marvin, segundo a polícia, se relacionavam amigavelmente já fazia 3 anos. E em algumas mensagens eles chegaram a falar que se amavam, porém como amigos, já que os dois diziam que odiavam homossexuais e eles não eram homossexuais. Bom, o Marcos Campos, que era o tio do Patrick, finalmente chegou em casa por volta das 10h15 da noite. Ao chegar lá, ele encontrou Patrick o esperando. Após isso, ele foi esfaqueado por Patrick no corredor da casa. Patrick passou a noite no local, porém estava acordado. Ele descartou a possibilidade de fugir às 4 da manhã pelo matagal, pois tinha medo do segurança do condomínio o encontrar e achar, obviamente, estranha aquela situação. Ele tinha muita consciência de tudo que ele tinha feito e tinha bastante medo de ficar preso em uma cadeia no Brasil. Durante a noite, ele pegou novamente o telefone e mandou mais algumas mensagens para o amigo dele. Nessas mensagens, ele dizia que tinha medo de ficar preso no Brasil, ele dizia que não tinha nenhum medo de ficar preso na Espanha. Em uma delas, se eu não me engano, ele falou que ficaria até os 80 anos assistindo televisão de boa na Espanha. Porém, no Brasil, ele tinha medo de ser violentado várias e várias vezes se fosse preso. Quando o dia finalmente amanheceu, Patrick pegou um ônibus e foi em direção a uma localidade que ficava nos arredores de Madrid, que era o local onde ele morava com outros jovens, que era uma brasileira e 2 espanhóis. Ele chegou ao local levando um saco com chaves, toalhas, fita adesiva e alguns tecidos manchados com sangue, além de um celular e luvas. Depois de alguns dias, ele se livrou de tudo aquilo, porém alternando, assim, um dia descartava uma coisa, outro dia descartava outra, para que não levantassem suspeitas. Os corpos das vítimas do Patrick só foram encontrados um mês depois do crime, no dia 17 de setembro de 2016. 2 dias depois dos corpos serem descobertos, o Patrick viajou para o Brasil. Aquela família sem vida encontrada no chalé, na Espanha, tomou a manchete de todos os jornais, na TV só se falava disso, e todos os locais apontavam o Patrick como o principal suspeito. Patrick chegou no Brasil no dia 20 de setembro de 2016. No dia 22 foi emitido um mandado de prisão europeu e internacional. Uma navalha que o Patrick deixou em casa forneceu o DNA para a polícia, e depois de compararem aquele DNA da navalha com o DNA encontrado na casa em Piós, foi confirmado que muito provavelmente o autor do crime era sim o Patrick. Porém, devido a um acordo entre Brasil e Espanha, o Patrick não pôde ser preso no Brasil preventivamente, pois o juiz de lá tinha que enviar as provas para um juiz daqui, e o juiz daqui analisar tudo, e aí sim prendeu o Patrick. Durante sua estadia no Brasil, o Patrick ele se encontrou várias vezes com o Marvin, os dois saíam juntos para beber e fumar, e o Marvin falou para a polícia depois que só respondeu às mensagens do amigo por pura curiosidade. O Marvin ele chegou até a ser preso pela polícia, ele passou alguns dias detido, mas depois foi liberado sem ser indiciado. Após isso, ele foi preso novamente, depois de um tempo, por ter relações carnais com uma menina de 13 anos, sendo que ele tinha 18. Mas eu não sei dizer que se ele já está solto ou se ele continua preso. Um mês depois de ter vindo para o Brasil, fugindo da Espanha, o Patrick resolveu voltar para lá e se entregar às autoridades. Ele teria seguido as instruções de sua irmã, que é também advogada, Hannah Nogueira Gouveia. Ela disse ao Patrick que era muito melhor ele ser preso lá na Espanha do que ser preso aqui no Brasil. Então, devido a isso, ele viajou para lá e se entregou às autoridades espanholas. Ele foi levado ao tribunal e o julgamento foi de outubro a novembro de 2018.
A defesa argumentou que ele tinha uma deficiência no cérebro que fazia com que ele fosse incapacitado de tomar decisões. E esse problema dele teria se agravado bastante devido ao fato dele ser alcoólatra. Mesmo assim, ele foi sentenciado inicialmente a 3 prisões perpétuas, porém ele tinha direito à revisão. Em nenhum momento o Patrick se mostrou arrependido e também ele nunca negou que tinha cometido aquele crime. Por isso, a justiça espanhola resolveu, no dia 5 de maio do ano passado, de 2020, manter a condenação de 3 prisões perpétuas para o Patrick. E isso encerrou o caso de vez. Ele está detido na ala de isolamento solitário do presídio de Extremeira e é vigiado 24 horas por dia. Os psiquiatras definem Patrick como um psicopata típico, uma pessoa que não é nem um pouco louca e consegue distinguir facilmente entre o bem e o mal com a maior frieza possível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado. O roteiro desse vídeo foi feito pelo Daniel, do canal Paralelo Metafórico, e foi adaptado pela Jeane e por mim para a narrativa aqui do canal. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado, pois foi bem trabalhoso de fazer. Por hoje é só, até a próxima e tchau!